E aí, manos, vocês estão bem? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Eu me chamo Kurt e sem enrolação, bora pro vídeo. Então, galera, no vídeo de hoje, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente de todos os outros que a gente está acostumado. Vai lançar uma nova série no canal chamada Histórias de Dragon City, certo? Essas histórias vão ter temas e cada tema vai ser dividido em semana, dependendo do que você aprovar, certo? Se você falar que vai ter 5 vídeos aqui no canal e inclusive um vai ser de história, e no sábado, se você quiser e se você gostar bastante da série, eu posso trazer mais um episódio, certo? Ou seja, vai ser 6 vídeos por semana e 2 deles vão ser somente focados em histórias de Dragon City, cada um com um tema diferente. Só nesse tema agora que vai ser um pouquinho corrido, porque eu não sei se eu vou dividir ele em 3 partes ou em 2 partes, dependendo de como eu vou narrando e contando a história, beleza? Então, galera, já tenho um aviso aqui rapidinho. Esse vídeo ele vai ser, quer dizer, essa história foi criada totalmente por mim, é criação minha, é fictícia totalmente, tá? Nem tinha por que o Dragon City ter essa história. Eu que criei, beleza? Eu achei legal e eu criei, eu tô trazendo aqui para vocês. Ou seja, isso significa que vocês nunca vão encontrar essa história em nenhum outro lugar sem ser no meu canal, ok? Então, agora sim, bora pro vídeo. Então, galera, como eu já estava contando, bora iniciar aqui a história, certo? No começo do Dragon City havia surgido as nações. Cada nação tinha o seu nome. Haveria a nação heróica, que era composta por heróicos, a nação de Delx, que era composta pelas lendas de Delx, o dragão Dragen, o dragão Drato e o dragão Dracônio e etc. E o Delx, obviamente. A boa nação, que era composta por todos os dragões que prezavam pelo bem do Dragon City. E a nação forte, a nação Strange, que era composta por todos os dragões lendários que eram fortes. E também haveria mais uma nação, que era a nação Dragon City, que era composta por todos os outros membros das outras nações unidos somente em uma, beleza? Mas também haveria outros, quer dizer, uma outra nação, que era a nação obscura. Essa nação obscura, ela queria acabar totalmente com Dragon City, um jogo brilhante que iria ser transformado em trevas. E quem queria isso era o líder e a nação, obviamente. O líder era o dragão mais forte do jogo antes de Delx, porque Delx era um dragão mais forte do jogo. Mas se Delx é um dragão ou não, eu vou contar no próximo episódio, beleza? Então fica antenado. Como eu estava dizendo, Devil era o nome do líder deles, certo? E o Devil era um inimigo de Delx, o único. Além da nação que também era inimiga, obviamente, porque ela era maligna. E quem eram os membros dessa nação? Você me pergunta. E eu te falo, os membros eram compostos por todos os dragões que haviam ambições malignas, certo? Ou seja, se você era um dragão e tinha uma missão maligna e queria dominar o Dragon City, você entrava para essa nação. Na época, essa nação tinha 70 dragões totalmente malignos que queriam acabar com o Dragon City. E eu te falo para você guardar bem esse nome, porque esse nome vai ser bem importante. Guarde exatamente esse nome, Devil, porque nesse episódio e no próximo eu vou contar sobre ele, beleza? E eu queria deixar aqui um aviso também sobre essa história, que essa história tem 2 guerras. Uma eu vou contar hoje e a outra no próximo vídeo, beleza? A que eu vou contar hoje vai ser chamada da Primeira Guerra Santa de Dragon City, beleza? A Guerra Santa foi uma guerra da Nação Obscura contra todas as nações do Dragon City. Inclusive, eu vou contar agora, só bora voltar um pouquinho no Devil, beleza? Devil, uns anos depois, foi exterminado e eliminado por Delx e a sua nação. Aí, depois do Dragon City estava tudo bem, os dragões estavam lançando de um dia em um dia, e a cada mês lançavam um heróico novo. E o heróico da vez foi o Octano Nobre. Mas o Octano Nobre tinha uma peculiaridade. Esse heróico era totalmente diferente dos outros. Ele era bem feinho e ele tinha também elementos péssimos comparado aos outros heróicos. Por isso, logo esse heróico seria taxado de ruim, de horrível e de feio. E isso ia mexer um pouquinho com a cabeça dele, certo? Até que um dia os heróicos estavam treinando, porque eles eram basicamente a guarda real do Dragon City, os mais fortes de todos, até mais que as lendas de Delx. E eles basicamente estavam treinando novos ataques e novas habilidades para caso acontecesse uma invasão ou uma futura guerra, certo? E obviamente que o Kitano Nobre estava junto.
E 4 heróicos taxaram ele de ruim e de péssimo, julgaram ele. Então isso subiu a cabeça dele e foi deixando ele cada vez pior, até que nosso querido Octano Nobre, ele foi ficando maligno, até que ele se tornou totalmente das trevas, e logo criou uma nação chamada Octane's Nation, a nação Octana, traduzida para o português. E você me pergunta, Elvio, mas o que essa nação queria e quais eram os membros? Aí eu te respondo, a nação Octana, ela queria basicamente se revoltar contra todo o Dragon City. Ela queria seguir os princípios da Nação Obscura, acabar com o Dragon City e transformar o jogo em trevas. E os membros dela eram todos os dragões fracos e malignos que ainda haviam em Dragon City. Os dragões malignos poucos restaram, mas de qualquer jeito essa nação é gigante, era composta por 250 dragões. E se lembra um nome que eu falei no começo, galera? Exatamente, Devil. Eu vou explicar para vocês ele e uns ataques proibidos que surgiram no Dragon City. Eram chamados de Dark Plus. Basicamente era um ataque Plus, só que com Dark. Dark é obviamente tipo todas as coisas malignas. E por que Dark? Porque o ataque Plus ele foi criado com o princípio de somente derrotar os oponentes e depois tudo estava bem. Mas o ataque Dark Plus foi criado com o princípio de matar, acabar e dizimar com seu oponente, ok? Então galera, eu vou contar um pouquinho pra vocês agora de como que aconteceu essa Guerra Santa, a primeira Guerra Santa, porque logo após havia a que também foi chamada de Guerra entre Nações, ok? Então galera, basicamente havia uma data para essa guerra acontecer e Devil que tinha criado, mas mal Devil sabia que as lendas de Delcos, a nação de Delcos, havia sabido essa data e havia espalhado para todas as outras nações, ou seja, não era uma surpresa que Devil atacasse exatamente nesse dia, ok? Então o que aconteceu? Devil atacou Dragon City e as outras nações já haveriam sabido disso. E as outras nações teriam noção de que isso tinha acontecido, certo? Então que o Devil, como eu tinha contado antes, ele tinha criado os ataques Dark Plus. E agora eu vou sair um pouquinho da história e vou falar a origem dos ataques Dark Plus. A origem quer dizer, vocês já sabem, mas como que eles foram treinados? Os ataques Dark Plus haviam sido proibidos por Delcos, ok? Porque eles demorariam 4 anos da vida de um dragão, que a vida de um dragão tinha 70 anos, para você que não sabe. Eles gastariam 4 anos para ser aprendidos e machucariam muito o dragão que havia treinado esse ataque, ok? E todos os ataques poderiam ser Dark Plus, apenas que você escolhesse. E o princípio desse ataque é que você começasse a treinar o ataque com o princípio de acabar com todos os dragões e de você ser o mais forte. Por isso que Devil já tinha aprendido esses ataques. E nem a sua nação obscura sabia da existência desses ataques, mas no começo da guerra eles haveriam noção de que esses ataques existiam. E eles perguntaram pro Devil por que ele não ensinou esses ataques. Foi aí que Devil disse que só ele poderia aprender, logo porque só ele era o dragão mais forte do jogo. Ele se acreditava o dragão mais forte do jogo, certo? Então que ocorre uma batalha. Devil lançando todos os ataques Dark Plus e todos os dragões surpreendidos que pensaram que esse ataque haveria sido eliminado da face do Dragon City. Mas não, Devil havia ressurgido esses ataques. Foi aí que todos os dragões de todas as outras nações desmaiaram, porque a força dos ataques Dark Plus é inimaginável, ainda mais o ataque mais forte. O ataque mais forte que Devil criou foi o Ceifador Dark Plus. Só por si só, sem ser Plus e sem Dark nem nada, o Ceifador era um ataque bem temido, já que a sua presença era meio maligna. Era um ceifador que sacava a sua foice e acabava com seu oponente. Ele Plus era ainda mais forte e bem mais temido. Já ele Dark dava inimagináveis 4.500 de dano, já que o golpe mais forte na época era o Feitiço Lendário Mais, que dava 2.600. Era um ataque inimaginavelmente forte, e nem Delcos haveria noção que esse ataque tinha existido, que esse ataque tinha sido criado por Devil. Então, Devil lança esse ataque e acaba com todas as outras nações.
E o único dragão que ainda dava de pé, ainda tinha força para ficar de pé, era Delx. E Delx era muito forte e você não tinha nem noção de quanto que ele era forte. Ele era realmente o dragão mais forte do jogo, mas Devil não queria admitir isso. Foi aí que Devil estava preparado para lançar o seu ataque Dark Plus quando o Delx revela um ataque que ele mesmo tinha criado. O raio de Delx Divine, que era basicamente o raio de Deus divino, que era um ataque Dark Plus, só que pro bem e bem mais forte. Esse ataque dava inimaginavelmente 6.500 de dano, e nem Devils haveria sabido da existência desse ataque. Só que esse ataque existia e Delx que tinha criado, ok? Então Delx lança esse ataque antes mesmo do Devil lançar o seu ataque Dark Plus e acaba totalmente com o Devil. E o Devil estava se desfazendo nas luzes e haveria virado pó, um pó brilhante, certo? E isso que acontecia com os dragões malignos, eles haviam sido purificados totalmente por Delx e virado luz. E depois de um tempo, se lembra que eu falei da nação Octana, que era a nação do Octano Nobre? Essa nação vai ser bem importante. Eu vou falar no próximo episódio da Segunda Guerra Santa, ou a Guerra entre Nações, como vocês preferirem chamar, e como aconteceu. E eu só quero dar um mini spoiler. O Octano Nobre e a sua nação haveria aprendido todos os ataques da Dark Plus. E haveria um dragão lá com uma peculiaridade. Esse dragão tinha o poder de controlar os outros dragões. E eu vou falar como ele conseguiu esse poder, certo? Mas no próximo episódio. Depois disso, com o tempo, as coisas foram se normalizando no Dragon City. E a nação Octano estava se tornando cada vez maior, certo? E ela estava cada vez mais se tornando forte. E nenhum dragão haveria sabido da existência dela, ok? Então galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, a meta de like para essa série continuar é de 20 likes. E é isso, no próximo episódio tem bastante coisa e abraços.